Muito bem, então temos por objetivo agora representar a reta de maior declive de uma superfície plana. Que superfície plana é essa? A superfície ABCD. Tá? Então temos aqui a vista frontal, a vista lateral e a vista superior desta superfície. Podemos considerar esta superfície plana como sendo uma água de uma determinada cobertura, certo? Então, a ideia é verificar a direção e o sentido de escoamento da água nesta superfície correspondente. Bom, o que temos que caracterizar em um primeiro momento? As horizontais do plano, porque a partir do momento que temos as horizontais, sabemos que a reta de maior declive é perpendicular a estas horizontais. Então, a ideia é caracterizar horizontais que pertencem a este plano ABCD. Então, podemos caracterizar aqui a primeira horizontal. Então, a projeção frontal dessa primeira horizontal. Caracterizamos aqui como sendo N duas linhas. Vamos manter este nivelamento. E vamos projetar a projeção horizontal desta reta de nível. Então, esta reta ela pode ser arbitrária, qualquer reta, desde que tenha o seu valor de cota constante. Agora vamos verificar esses pontos projetados na representação horizontal. Então sabemos que este ponto daqui está no segmento AD, então aqui também vamos ter que caracterizar um segmento AD. Aqui a intersecção da reta no segmento CB, também vamos ter que caracterizar um segmento CB. Com isso, temos a projeção horizontal desta reta de nível. Então, caracterizamos a projeção horizontal. Percebemos, esta reta ela pertence à superfície ABCD, porque dois de seus pontos estão apoiados nesta superfície, ou seja, dois pontos da reta de nível estão apoiados em dois pontos das retas que pertencem à superfície. Caracterizamos os valores de x e y neste plano e o valor de z fica caracterizado aqui na vista frontal. Bom, agora precisamos no mínimo duas horizontais. Então podemos caracterizar uma segunda horizontal como sendo a reta S. Caracterizamos de forma arbitrária o seu valor de altura e também vamos estabelecer a sua projeção. Então podemos traçar uma linha de chamada aqui no segmento AD, então marcamos aqui. Claro que um único ponto já seria o suficiente, porque todas as horizontais que pertencem a um plano, elas são paralelas, tá? Podemos caracterizar aqui perpendicularmente até encontrarmos a projeção CB, projeção horizontal. Então, se não quiséssemos encontrar este ponto daqui, sem nenhum problema, bastaria traçar uma paralela e obrigatoriamente iria passar por este ponto. Então, neste caso, caracterizamos a projeção S, uma linha. Então, são duas retas de nível, tá? E agora podemos também caracterizar estas retas no terceiro plano, no plano YZ. O valor correspondente da altura é idêntico, tá? Então, podemos pensar o seguinte: se o valor correspondente da altura é idêntico e os valores de y são idênticos, ou seja, essas retas, tanto de n quanto de s, têm esse mesmo valor de y no segmento AD e o mesmo valor de y no segmento CB, então podemos pensar o seguinte: podemos caracterizar estas retas diretamente, certo? Então, podemos caracterizar aqui a reta de nível, mantendo este valor de altura. O valor de altura é idêntico, tá? E sabemos que a reta N e a reta S, o seu valor de Y é idêntico. Então, como todo este valor de AD estamos visualizando na vista superior e na vista de perfil, seu valor de Y é o mesmo. Então, basta traçar paralelamente ao eixo X. Muito bem, a partir do momento que temos estas projeções, qual a ideia? A ideia é procurar representar a reta de maior declive. Então, podemos traçar aqui uma reta perpendicular.
Esta reta perpendicular também podemos direcionar o seu sentido. Sabemos que a reta de nível tem um valor de cota superior à reta S, ou seja, a reta N tem um valor de cota superior à reta N e S em função das projeções. O valor da reta N está acima do valor de cota da reta S. Então, caracterizamos aqui o sentido de escoamento da água. Então, aqui podemos marcar de forma arbitrária, tá? Tanto faz, porque o importante é a direção e sentido. Então, aqui poderíamos marcar várias retas que correspondem como se fossem vetores estabelecidos. Então, o sentido de água vai ser direcionada conforme este vetor, certo? Então, em função da ação da gravidade, vai do valor de maior cota para o valor de menor cota. Nós podemos marcar em um primeiro momento somente um segmento. E a ideia também é procurar visualizar esta reta de maior declive também na vista frontal e na vista lateral. O que percebemos aqui? Que toda a água vai se direcionar para o segmento CD e para o segmento BC. Então, vamos projetar esta reta de maior declive, indicando o sentido de escoamento. Então, podemos marcar aqui na reta de nível, com esta linha de chamada, e este ponto também marcamos com a mesma linha de chamada. Com isso, vamos ter o sentido de escoamento nesta vista frontal. Ou seja, o direcionamento é o mesmo. A água vai escoar para CD e também para BC. Podemos projetar também esse sentido de escoamento nesta representação de perfil. Então, para representar de perfil, vou marcar, transferir esta informação de Y, deste ponto, e também transferir essa informação de Y. Então, transferimos esta medida de Y para este eixo e agora vamos deslocar para esse eixo Y de perfil. Sabemos que o seu valor de altura é o mesmo, agora basta transferir o valor de afastamento. Então, podemos utilizar 1/4 da abertura de uma circunferência e transferimos esta medida. Bom, este ponto daqui é relacionado à reta de nível, então vamos traçar aqui uma perpendicular até encontrarmos a reta de nível N. E esse outro ponto está direcionado à reta S. Então, marcamos aqui uma perpendicular e com isso vamos ter o sentido de escoamento. Da mesma forma, então percebemos que o sentido de escoamento também vai se direcionar para a aresta BC e para a aresta CD, certo? Então, a ideia aqui, basicamente, é caracterizar a reta de maior declive e o sentido de escoamento da água nesta superfície correspondente. Claro, aqui marcamos somente um sentido, tá? Mas poderíamos marcar aqui vários vetores, com isso teríamos uma percepção melhor também da caracterização. E com isso a gente consegue perceber o sentido de escoamento da água na superfície com diferentes planos de projeção, na vista frontal, na vista de perfil e na vista superior. Então podemos deixar aqui o vetor caracterizado.